Bom, em mais um É Outra Conversa, a conversa que me traz a volição de tratar nesse episódio é um tema que ainda desperta paixões, ainda é um tema controverso num país de desigualdade social, que é o tema das cotas nas universidades. Mas antes de falar de cotas raciais, há que se entender e se esclarecer que as cotas, antes de tudo, são cotas sociais. As cotas raciais estão incluídas nas cotas sociais. Então não é uma questão puramente racial. Mas enfim, vamos a isso. De maneira formal, no nosso país, o sistema de cotas foi instituído pela Lei 12.711, de 2012, exatamente. E aí inaugura um marco de institucionalizar a separação de um percentual de vagas nas universidades públicas para setores específicos da sociedade. Mas existem setores da sociedade que se sentem desprivilegiados pelo sistema de cotas, sobretudo a classe média. Acha que existe uma injustiça na admissão de alunos através do sistema de cotas. Então, é sobre isso que trataremos. Pois bem, eu, quando entrei na universidade, no ano de 1994, ainda não existia sistema de cotas. Então, existia um vestibular, e vestibular em Universidade Pública Federal era um vestibular com uma exigência de estudo profunda, uma exigência profunda de estudo, porque o vestibular era difícil, era por aquele sistema de que uma resposta errada anularia toda uma questão, então você apenas assinalava o que você tinha certeza. Então era um vestibular que premiava, de fato, o estudo mais profundo, né? E aí, eu estudei a vida inteira em colégio público, né? E achava que, bom, estudando, você consegue ingressar na universidade. Mas eu não colocava na minha conta um detalhe. Eu nunca passei fome, embora fôssemos muito pobres. Na minha casa, a gente nunca teve falta do que comer. Nós sempre tivemos o que comer e tivemos uma estrutura familiar. E meu pai ingressou na universidade, nós já éramos grandes quando meu pai ingressou na universidade, então a gente tinha isso como norte. Bom, se meu pai entrou na universidade, eu também vou entrar na universidade, né? Então eu tinha isso como norte. Coisa que muito pobre não teve. Primeiro, tem muito pobre que tinha dificuldade para comer e que não tinha essa orientação de que você só pode conseguir coisas materiais através da educação, através da escolarização. Então, nós tínhamos isso de maneira muito clara pelo exemplo de meu pai. E nem todo pobre tinha isso. Então, eu, por ser egresso do colégio público, por ter ingressado na universidade pública, eu achava que todo mundo poderia fazê-lo. Na verdade, eu ainda acho que todo mundo poderia fazê-lo sem a necessidade da cota. Porque eu tinha um outro pensamento equivocado, que era a cota. Se o aluno que ingressa na universidade, ingressa através da cota, talvez ele não tenha um background cultural que dê a possibilidade dele aprender os conteúdos necessários da universidade. Porque, ao contrário do que se prega há algum tempo no nosso país, o que eu acho uma distorção, um equívoco, a universidade é para todos. Não, a universidade não é para todos. A universidade não é para todos em lugar nenhum do mundo. A universidade não é para todos na Inglaterra, não é para todos na Itália, não é para todos na França, não é para todos nos Estados Unidos. A universidade não é para todos. Isso é uma distorção brasileira. A universidade é para quem tem tendência acadêmica, porque a função da universidade não é jogar profissionais no mercado. A função da universidade é desenvolver ciência. E através do desenvolvimento da ciência, formam-se profissionais. E esses profissionais, logicamente, vão para o mercado.
Mas não é a função da universidade formar profissionais para jogar para o mercado. É desenvolver ciência. Por isso que quem tem boas universidades está na vanguarda da ciência. Os países da Europa estão na vanguarda científica e nós devemos royalties a eles de várias formas por conta do desenvolvimento científico, que é consequência do desenvolvimento acadêmico na universidade. Então a função da universidade é desenvolver ciência. E se você tem como conceder o acesso a quem não vai desenvolver ciência, acaba que desconstituindo a função universitária principal, que é desenvolver ciência. Então, assim, eu tinha todos esses entraves quando eu considerava as cotas. Por isso eu era contra a cota. E aí um dia, ainda como acadêmico, caiu às minhas mãos um manifesto de Joaquim Nabuco. E ele falava algo que, na verdade, eu sempre soube, mas não tinha parado para pensar, né? E aí ele falava algo que eu consigo resumir assim. O negro no Brasil é tão estrangeiro quanto os alemães, quanto os portugueses, quanto os italianos, quanto os japoneses. E esses vieram em massa para o Brasil quando do declínio da produção açucareira, quando o açúcar deixou de ser a grande produção nacional. E o café passou a ser esse produto de exportação. Então, quando o açúcar deixa de ser o grande produto nacional, prescinde-se da mão de obra escrava. E por vários outros movimentos que barateavam o custo da nossa produção, acabou que a Inglaterra dificultou o tráfico de escravos. E aí houve vários movimentos, inclusive internamente, para que houvesse a abolição, né, da escravatura. Mas voltando a Joaquim Nabuco. E aí Joaquim Nabuco fala sobre o estrangeirismo do negro no Brasil. Só que os italianos, os alemães, os portugueses, os japoneses vieram para o cultivo do café no final do século XIX, início do século XX, subvencionados pelo Estado, por opção, para serem meeiros de produção. Então eles vieram numa condição muito diferente da condição que os escravos vieram, que os negros vieram trazidos da África à força para serem escravizados, para serem tratados como coisas ou como animais, né? O Código Civil chama isso de semovente, né? Os negros eram tratados como coisas ou como semoventes. Eles eram propriedade de alguém, eles apanhavam para trabalhar, condições subhumanas, eram tratados como animais, como coisas, eles pertenciam a alguém. No momento em que a mão de obra negra deixa de ser útil ou necessária, esses negros são libertados sem que fosse dada nenhuma condição para esse êxodo senzalesco. Então, o que antes era senzala vai formar o que depois vai ser a favela. Então, por isso que a maioria dos negros são pobres. E quando se fala de cotas, é cota, na verdade, para pobres. Porque quem é que estuda em colégio público? São pobres. Então, por isso, talvez, essa noção distorcida de que a cota é para negros. Não, a cota é para egressos do colégio público, egressos da escola pública. Só que a grande maioria dos egressos da escola pública são os pobres. E quem é a maioria dos pobres? Os negros. Mas ainda assim, a cota reservada a negros é um percentual da cota para estudantes de colégio público. Meu filho é negro, mas como meu filho estudou em colégio privado, ele não teve acesso à cota, ele não foi contemplado pela cota. Então, a cota, diferentemente do que, por falta de informação, a maioria das pessoas entende, a cota não é para negros, a cota é para pobres, egressos da escola pública. Então, se a educação pública fosse enfrentada da forma como deveria, como socialmente se exige, não precisaria de cota, porque os estudantes de colégio público concorreriam em igualdade de condições com os estudantes de escola privada. Então não precisaria de cota. E aí vem uma outra questão da cota.
É, isso, eu normalmente não concordo com pensamentos liberais, mas é um pronunciamento de Ronald Reagan, de que o sucesso de um programa social se demonstra pela quantidade de pessoas que saem dele e não pela quantidade de pessoas que entram. Para se realizar que um programa social está dando certo, a medida é quando o tempo vai passando, menos pessoas vão entrar. À medida que o tempo for passando, menos pessoas vão entrar. Porque o sucesso da cota é exatamente diminuir a quantidade de pessoas que precisam dela. Aí seria uma política séria de cotas. A cota deveria ser programada para acabar em 3 gerações. Porque em 3 gerações a educação pública já deveria ter melhorado e aqueles que a cota permite a ascensão sociocultural, essa ascensão teria sido realizada em 3 gerações. Isso seria uma cota séria. Mas a cota, da forma como foi estabelecida no Brasil, parece simplesmente uma manobra para angariar a graça de votantes. Né? Ah, não, foi esse setor da política que me concedeu a cota, então eu vou votar nele. E acaba que fica parecendo que é isso. Na verdade, eu acho que é isso. Mas o que eu acho não importa. Importa a prática, importa a questão objetiva. Então, alguém que acede à universidade simplesmente pela benesse de um programa social, na minha forma de pensar, analisar e observar, talvez ele não esteja qualificado para desenvolver ciência. E aí, o nível do resultado universitário acabaria caindo. Mas aí era o que eu pensava, por exemplo, na minha área. Eu cursei Direito na universidade, minha graduação foi em Direito, e aí eu pensava, bom, alguém que acedeu à universidade simplesmente pela cota, mas que não tinha background cultural, de cultura livresca, para aprender os conteúdos, sairia um advogado de 2ª classe. Era o que eu pensava. E ainda penso. Mas é possível que ele, sendo um advogado de 2ª classe, ele proporcione ao filho dele uma quantidade de informação tal que o filho dele não precise da cota. E o neto dele certamente não vai precisar da cota. Mas, antes disso, tem uma outra questão. É que é melhor que ele seja um advogado de 2ª do que um balconista de 1ª. Existe um ganho social em ele ser um advogado de 2ª, muito maior do que ele ser um balconista de 1ª, sem desmerecer qualquer balconista. Mas, para a sociedade, para o entorno, de forma geral, é melhor que tenhamos um advogado de 2ª do que um balconista de 1ª. Ainda que esse advogado de 2ª seja um balconista, mas é um balconista extremamente qualificado e que está apto a ter uma ascensão socioeconômica. E que o filho dele certamente não vai precisar da cota, pelo menos em teoria. O filho dele não precisaria da cota nesse panorama. Então, em 3 gerações, não se precisaria mais da cota. Mas isso seria um projeto político-social sério, porque dever-se-ia levar em conta que, nesse meio tempo, a educação pública deveria ser qualificada. A educação pública deveria ser melhorada para acabar com esse desnível que há entre a educação pública e a educação privada. Afinal de contas, a educação é direito de todos e dever do Estado. Mas a cota, ela diz: é necessário que os negros entrem na universidade. Já que a educação não melhora, vamos facilitar a entrada. Porque, na verdade, na prática, é assim que funciona. A educação não melhorou,
mas a quantidade de negros e pobres que entraram na universidade aumentou. Eu, quando entrei na universidade, ser universitário era 2% da população. E na minha turma, que eram 100 alunos no primeiro semestre, 100 alunos no segundo semestre, éramos 3 ou 4 negros de 100. E eu era o único de colégio público. Porque um outro colega da minha turma, ele vinha do Colégio São Paulo, que é um colégio da oligarquia de Salvador. Eu vim da Escola Técnica Federal da Bahia. Afinal, eu estudei a minha vida inteira em instituição pública. Então, eu era uma minoria esmagadora. Né? Então, a cota, ela favorece alguém que, por questão de desorganização social, econômica e política, não teria acesso. E que, com essa proposta, ao longo do tempo, a tendência seria equalizar essa diferença, pelo menos a diferença cultural, que daria acesso a uma diferença econômica. Essa é a função da cota. Ainda que sem planejamento temporal de término da cota, à medida que o tempo for passando, esse desnível vai diminuir. Talvez nunca se equalize, mas esse desnível, com certeza, se diminuirá. E a cota responde a isso, porque assim, os negros eles foram escravizados por cerca de 400 anos no Brasil, e o país deve ao negro, porque a escravidão era uma política de Estado. Então, o Estado brasileiro deve à população negra. E se deve para anteontem e não para depois de amanhã. Então, não se pode admitir que isso só se faria quando a educação melhorasse. A educação precisa melhorar. Não melhorou. E, ao que parece, vai levar algum tempo para que isso aconteça. Então, a política de cotas responde a um débito histórico, cultural e econômico do país, do Estado brasileiro, da nação brasileira, com a população negra. E esse débito tem que ser pago o mais urgente possível. Então, por isso, é para anteontem, não para depois de amanhã. A cota responde a isso, embora alguns setores da sociedade se achem prejudicados. Mas isso foi uma conquista, isso foi uma luta que se materializou, se positivou através da Lei 12.711 de 2012. E, apesar das distorções, a cota é imprescindível para a população negra, que está inserida na população pobre, porque a cota da Lei 12.711 é cota para pobres, negros e populações desprivilegiadas. A lei responde a isso. Como os negros são uma parcela muito grande da população pobre, eles acabam, do ponto de vista percentual, terem mais alcance, ou melhor, serem mais alcançados pela cota. Mas a cota é para pobres. E os negros são pobres. Mas isso é outra conversa. Boa noite.